Irmãos, paz do Senhor, o Senhor me direcionou, né, irmãos, a palavra dele que se encontra em Romanos 15, no capítulo 15, né, no versículo 1. Irmãos, na verdade, nessa palavra me enviaram e o Senhor, né, tocou no meu coração que seria o tema do vídeo, né, e não deixa de ser uma direção do Senhor, né, que Ele usa o vento, usa o pássaro, usa as pedras, usa o que Ele quiser para nos direcionar à vontade dEle. Em Romanos 15, no versículo 1, né, a palavra do nosso Senhor nos diz o quê? Nos diz que nós temos, aleluia, nós que somos fortes, que sejamos, né, pacientes com os que são fracos, né, para que a gente não busque o nosso próprio interesse, né, aleluia, mas tolere com amor. O que o Espírito Santo, né, me direcionou, né, e procurei assim, entender a palavra dele, né, é que muitas das vezes, né, irmãos, nós não temos paciência com o nosso semelhante, né, que muitas das vezes, aleluia, eu vou falar assim, algo assim fora do sistema religioso, num sentido amplo. Nós sabemos que o Senhor, né, que somos escolhas do Senhor, não foi nós que os escolheu, Ele nos amou primeiro, está na palavra dele, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Então, existe aí, né, irmãos espalhados, né, aleluia, não somente dentro da igreja, né, mas, aleluia, fora dela. Irmãos que muitas das vezes se desviaram, irmãos que ainda não se encontraram, né? Mas que são escolhas do Senhor, né? Existem escolhas do Senhor em outras religiões, por exemplo, né? Até porque Cristo não é uma religião em si, né? Cristo, aleluia, é Cristo, né, irmãos? É o Evangelho de Cristo, né? Aleluia, mas nós sabemos que é importante, né? Porque está na palavra que é importante a igreja, né, congregarmos uns com os outros, né, buscar comunhão ali com os irmãos, com outros irmãos, né, senão Paulo não teria, né, inaugurado igrejas, né, ele era um missionário que ali ele inaugurava igrejas, Pedro, né, os outros apóstolos, né, né, eles foram e ali eles propagaram, né, a palavra e assim nos fazemos, né, irmãos? Há igrejas, né, que é para arrecadar dinheiro, sim, né, mas eles vão prestar conta não é comigo, nem com o irmão, nem com a irmã, é com o próprio Deus. Mas ainda há na terra, né, irmãos, igrejas ali que buscam a vontade do grande eu sou, né, do Altíssimo, né, que dinheiro precisa, né, para pagar uma luz, né, para ter, né, ali manter ali o banco, o conforto dos irmãos, a limpeza, né, nada, a gente precisa do dinheiro, né, desde que o dinheiro não seja o nosso Deus, né, irmãos, então vamos separar as coisas, mas é porque o Espírito Santo, ele tá me direcionando algo, né, quando ele lembra, porque é dele, né, é que eu estava pensando, mas os fariseus não vieram da religião? Sim, eles vieram, né? Tanto que eu estava pensando, Cristo não se identificava, né? Ele ia no templo, né? Ele era do templo, mas ele não se identificava. Porque ali a religiosidade, né? Ali no meio dos judeus, né? Que até hoje, né? Tem essa religião, o judaísmo, aleluia, ali virou realmente um sistema religioso. Depois inauguraram a verdadeira igreja, que é a igreja em Cristo, né? Aleluia. Mas, infelizmente, com o tempo, algumas igrejas, né, aderiram, né? Sem, muitas das vezes, até mesmo sem perceber, porque o inimigo é sagaz, né? A religiosidade dentro da igreja. Mas por isso que está na palavra que nós temos que buscar sempre o primeiro amor, né? Que o primeiro amor, que é Cristo, né, irmãos? Cristo. Então não é falando mal de religião nenhuma, né? Tampouco a igreja que, né, tem como Cristo como cabeça, não é isso. Mas
é a religiosidade em si, que eu falo da religião, né? Porque foi os religiosos que ali resolveram entregar Cristo, né, Jesus. Mas, como Paulo mesmo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Tudo o que aconteceu com Jesus estava nos planos de Deus, assim é na minha vida, assim é na vida do irmão e da irmã, né? Para a vergonha e derrota do inimigo, né? Nós estamos nas mãos não de qualquer um, mas nada menos do que do grande eu sou, daquele que é, né, que não deve satisfação, que está no controle de tudo, né, que é dono de tudo, inclusive nosso dono. Aleluia, isso tudo não é por nosso mérito, não é para a gente ficar se achando melhor que ninguém, mas é para a gente o quê? Para que a gente venha diminuir e ele cresça. E o Senhor também colocou em meu coração, aleluia, né, a gente sempre liberar perdão, né, mas isso não quer dizer, irmão, que eu não vou me irar, que o irmão não vai se irar, mas que o Senhor está ali nos exortando a nos chamar também a atenção para que a gente não venha se deitar na nossa ira, porque muitas das vezes nós ali, né, acumulamos ressentimentos, né, e eu creio que o Espírito Santo está falando primeiro a mim, para depois falar com os irmãos, tá? Não estou apontando o dedo para ninguém, a palavra está cortando primeiro aqui, né? E ela se encaixa na minha vida perfeitamente, porque a palavra do Senhor ela é perfeita, né? A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, e é da vontade dele me exortar em relação a isso, de pecados escondidos, ocultos, de ressentimentos que vamos guardando, né, no nosso dia a dia, né? E quando nós vimos, guardamos um ressentimento aqui, guardamos um ressentimento ali, né? Não liberamos perdão, né? Ali não deixamos o Senhor, o Espírito Santo fazer a obra. Vamos acumulando ofensas. Quando vimos, aquilo já está, né, numa situação grave, que acabamos muitas das vezes ali explodindo, né? E o Senhor me chama a atenção, irais e não pequeis, né? Aleluia. Às vezes é até bom que a gente fale o que tem que falar ali na hora, né? Mas não deite ali na própria ira, que já vira pecado, né? Então, o Espírito Santo me direciona na importância, né, da gente liberar perdão todos os dias, né? Em todos os momentos, porque quando, se eu não me engano, Pedro foi perguntar quantas vezes posso perdoar aqueles que têm me ofendido, 7 vezes. Jesus falou, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre temos que perdoar ofensas, nada de acumular ofensas, né? Porque muitas das vezes acumulamos, achando que enganamos ao Senhor e dele ninguém se zomba nem se escarnece, né? E é pecado guardar mágoa, né? Só os puros verão o Senhor. Então é algo que o Senhor está nos chamando a atenção de uma forma muito forte, porque se conhecermos a palavra, seremos cobrados de uma maneira maior, né, irmãos? Quanto mais eu conheço, quanto mais o irmão e a irmã conhece, mais somos cobrados, né? O Senhor não vai cobrar daquele que está na mão de Satanás, né? Num ambiente, aleluia, onde, aleluia, a doutrina muitas das vezes é contrária à palavra do Senhor, né? Se a pessoa está ali por ignorância, ainda o evangelho não chegou, né? Ou às vezes a pessoa é desviada, mas não teve a oportunidade de ir tão a fundo na palavra, né? Não sabemos. Então a gente tem que sempre ali se vigiar, né? Porque às vezes a gente se enche de nós mesmos, eu sei muito, eu conheço muita palavra, mas a prática que é boa, né? A gente muitas das vezes, né, não passamos do teste, então a gente tem que sempre nos vigiar, né, irmãos? Então essa exortação primeiro é para mim, né? De a necessidade de liberar perdão, né? Quantas vezes for necessário, né? E às vezes aquela pessoa, aquela determinada pessoa vai sempre decepcionar o irmão, ou sempre vai vir com ofensas, né? E o irmão que decide se deixa ofender, né? Se deixa ali, aleluia, aquela decepção subir a cabeça, ou, aleluia, entrar no coração, ou perdoar incessantemente, né? Aleluia, para que, aleluia, nosso coração ali seja, né, nossas forças renovadas, nosso coração purificado, para que a gente ali possa, aleluia, ter
o que todo ser humano deveria almejar em primeiro lugar, né? Que é a salvação. Então, que a gente não venha perder nossa salvação de bobeira, né, irmãos? Então, por isso que é importante a gente ler a palavra. E muito mais, né, não somente ler, buscar entendimento no Espírito Santo, como colocar em prática. Então, o que o Espírito Santo também me coloca, né, me direciona também, que muitas das vezes lidamos com escolhas do Senhor e perdemos a paciência porque aquela pessoa tem certas limitações que um dia eu tive, que um dia o irmão teve, e hoje nós estamos aí, né, caminhando para a maturidade espiritual, né, e a gente às vezes acaba perdendo a paciência, né, irmãos, dando como caso perdidos, né, se o Espírito Santo tivesse me dado como caso perdido há uns 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, foi em 2021, 22, 23, 4, 5, tem 4 anos, 4, 5 anos atrás, né, que eu me converti, assim. Antes eu era bastante imatura, né, eu ainda não me vejo assim com aquela maturidade toda, mas de 4, 5 anos atrás eu já me vejo assim num nível diferenciado do que eu estava. Então, se ele não tivesse tido paciência comigo, né, eu seria o quê? Um caso perdido, né? E Deus não abriu mão de mim, o Espírito Santo não abriu mão de mim. Então, que através de nossas vidas, pessoas também sejam abraçadas, né? Ai, imaturo, ai, não entende nada, ai, nossa, ainda está escutando musiquinha do mundo, ai, ainda fuma, ainda, né, tá na bebida, ainda tá nas drogas, né? Mas e aí, se for escolha do Senhor, né? Então, Paulo ali, um homem totalmente voltado para a religião, achava que estava fazendo certo, perseguindo, matando, prendendo, enfim, e era uma cegueira espiritual. Então, às vezes, a pessoa está ali, é uma escolha do Senhor, né? Um vaso ali onde o Senhor, aleluia, quer glorificar o nome dele através da vida daquela pessoa, né? Fazendo uma grande obra. E a gente enxerga aquela pessoa, né? A gente diz, não, nós enxergamos assim, como está em Romanos, né? Como volto a repetir 15 no versículo 1, como algo ali que, muito imaturo, estou sem paciência, né? E não é assim o amor é paciente, como está na palavra. Então o Espírito Santo me direciona a isso, irmãos, a importância de sermos pacientes com aqueles que o Senhor está chamando hoje, está ainda em processo de maturidade, né? Aleluia. Aleluia, porque hoje eu posso ter até uma certa maturidade, mas óbvio que tem irmãos muito mais maduros que eu na fé, né? E eu também quero ser tratada com paciência, com amor. Então, que sejamos pacientes e amorosos uns com os outros, é o que o Espírito Santo colocou em meu coração. Fique na paz do Senhor, medite na palavra, porque a palavra do Senhor é viva, né? E o Espírito Santo sempre está falando conosco através da palavra dele. Fique na paz de Jesus.